né? Não é de agora, é uma coisa que já aconteceu já há alguns anos. Apesar de não ser reconhecido oficialmente como uma campanha oficial no Brasil, o Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, né? Iniciou em 2014 e setembro foi escolhido para a campanha porque em 2003, no dia 10 de setembro, é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio e eles acharam interessante colocar essa data então para tratar desse tema, né? O Setembro Amarelo é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, o CVV, do Conselho Federal de Medicina, o CFM, e da Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Como eu falei, apesar de não ser oficialmente encampado pela saúde pública nacional, né, ele tem, em muitos estados, Santa Catarina, por exemplo, oficializou. Né? Nós tivemos aqui em Tupanciretã também uma mobilização nesse sentido por parte da saúde pública. E a gente vai poder repercutir, até porque esse tema ainda é muito palpitante aqui junto a nós. Nós, infelizmente, tivemos um crescimento muito alto do índice de suicídio, inclusive 3 pessoas próximos aqui à nossa comunidade, ou da nossa comunidade, chegaram a óbito em virtude dessa ação. Né? Sabe-se que houve outras tentativas que felizmente foram contidas, e isso é uma preocupação muito grande por parte da saúde pública. Para a gente ampliar essa informação, nós temos contato com 3 psicólogas, né? A Ana Cláudia Longo, que é psicóloga do CRAS, também temos o contato com a Daiana Banholas, que é psicóloga do CAPS, e a Micaela Malheiros, que é psicóloga, atende junto ao Hospital de Caridade Brasil na Terra. A gente vai conversar com elas para sabermos um pouco do que foi feito aqui em Tupanciretã no Setembro Amarelo e o que está, como é que está sendo a assistência à nossa municipalidade, quem está procurando ou quem elas sugerem que procure o auxílio, né, para que possam passar, superar esses momentos, essas dificuldades. Mas eu vou começar com a Ana Cláudia Longo, que é psicóloga do CRAS, para nos explicar um pouquinho do Setembro Amarelo e das ações que o CRAS fez no intuito de disseminar essa informação. Ana Cláudia Longo, bom dia, como é que está? Tudo bem, Ana Cláudia? Bom dia, tudo bem? Ana... Então, pode falar. Não, eu ia ler, por favor, ficar à vontade. O delay é assim, ele dá esse tempinho aí. Como é que foi o Setembro Amarelo? O que o CRAS realizou no Setembro Amarelo e que experiências vocês estão tendo sobre essa questão da prevenção do suicídio? Então, no Setembro Amarelo, que seria o mês de conscientização sobre o suicídio, o CRAS, a gente fez uma campanha meio em conjunto com o CAPS, a gente fez algumas coisas nesse sentido. Teve um vídeo que a gente fez junto com o CAPS e tudo mais. E assim, introduzindo um pouquinho o assunto, já que a gente está tendo que sensibilizar sobre esse assunto nesse momento tão delicado, é importante a gente sempre lembrar que o suicídio ele não é um fenômeno assim que acontece do dia para a noite por um motivo só. Na verdade, ele é resultado de um longo processo. E é importante também a gente sempre lembrar que o suicídio ele é uma forma, ele acontece quando uma pessoa está tá num sofrimento tão extremo, está com tanta dor e tanta dificuldade de enxergar uma saída dos seus problemas e da sua dor, que ela vê nisso, nessa tentativa de tirar a própria vida, ela vê a única forma de se livrar dessa dor e desse sofrimento. E, porém, não precisa necessariamente ser assim, porque existem tratamentos, existem alternativas, existem coisas que podem ser feitas. E aqui, a nível municipal, ali no CRAS, a gente acolhe demanda espontânea através do PAIF, que é o Programa de Atenção Integral à Família. Programa de proteção e atendimento integral à família, me confundi. E a gente acolhe essa demanda espontânea, a gente faz acompanhamento familiar, a gente trabalha essa questão familiar. E o atendimento psicológico, psiquiátrico mesmo, mais direcionado para os transtornos psicológicos voltados, normalmente a ideação suicida, é mais feito pelo CAPS, que minha colega vai falar depois.
Perfeito. Bem, vocês fizeram um trabalho, então, em parceria com o CAPS, intensificado no mês de setembro. Mas esse trabalho, ele é constante, não é? Não foi só no mês de setembro, ele vem acontecendo. No mês de setembro é um mês que vocês intensificam, é isso? Sim, sim, sim. E é muito importante a gente manter o assunto, a gente continuar falando sobre esse assunto, não só em setembro, não só no setembro amarelo, porque isso acontece nos outros meses do ano, não só em setembro, né? Uhum. E é muito importante a gente falar sobre isso, muito importante esse espaço aqui na rádio agora, porque ainda existe um estigma muito grande em torno desse assunto. Ainda existe muito tabu em cima disso, muitos julgamentos em cima disso, como se fosse falta de força de vontade, como se fosse fraqueza, como se as pessoas precisassem ter vergonha de buscar um serviço de apoio. E não é assim, as pessoas não precisam se sentirem envergonhadas de admitir que estão com esse problema e buscar um apoio. Certo. Você salientou, Ana Cláudia, que o CRAS ele recebe as pessoas, diferente do CAPS, que aí é uma outra forma. Quer dizer, as pessoas vão espontaneamente atrás do CRAS. Você salientou também de que a questão do suicídio não é uma coisa do dia para a noite. Quais os principais sinais ou os mais comuns que os familiares podem perceber? Porque às vezes a pessoa talvez não sinta, o próprio indivíduo talvez não se dê conta, mas as pessoas próximas a ele, seus familiares, colegas de trabalho, pessoas que convivem, talvez comecem a perceber alguns sinais que possam indicar. Quais os principais sinais que indicam que a pessoa está com propensão a ir ao suicídio? Eu acho que a gente não. É complicado a gente dizer que tem sinais que indiquem que a pessoa está propensa ao suicídio. Mas a boa parte das pessoas que chegam a fazer uma tentativa e cometer suicídio de fato, elas falam sobre isso em algum momento antes. Assim, elas falam que elas estão cansadas de tudo. Elas falam muitas vezes abertamente que elas pensam em se matar. Boa parte das pessoas, a maioria, chega a falar em algum momento para alguém que ela está sofrendo, que está difícil. As pessoas ao redor podem notar que essa pessoa está diferente, que ela se interessa menos pelas coisas. Não quer dizer que todas as pessoas ao nosso redor, que a gente nota que está um pouco diferente, esteja pensando em suicídio. Mas quando a gente se importa com as pessoas que estão ao nosso redor, não custa a gente conversar, a gente perguntar como é que elas estão, perguntar se elas estão bem, se elas querem conversar. Se você percebe uma mudança em alguém ao seu redor, percebe que essa pessoa está mais quieta, que ela se interessa menos pelas coisas, que ela não gosta mais de coisas que antes ela gostava, que ela está deixando de fazer coisas que ela fazia, você pode conversar com essa pessoa e perguntar como ela está se sentindo. Perfeito. E assim, é muito importante a gente também salientar, a gente aproveitar esse espaço para falar sobre a importância de ter empatia. Porque muitas vezes a pessoa fala que ela tem esses pensamentos sobre tirar a própria vida, e muitas pessoas ao redor acabam achando que isso é para chamar atenção, que isso é exagero, ou então as pessoas não entendem por que aquela pessoa pensa assim, se, digamos assim, ela tem tudo, digamos assim. Essa pessoa tem uma família que a ama, se ela tem um emprego. Então, às vezes, as pessoas ao redor não. Você pode não estar enxergando a dor daquela pessoa, você pode não estar enxergando o sofrimento daquela pessoa. Mas não quer dizer que esse sofrimento não exista. Então, eu diria para as pessoas, nesse momento, tentarem ter um pouco de mais assim, empatia, um pouco mais de sensibilidade com quem está ao nosso redor, ter um olhar mais sensível nesse sentido, assim. Perfeito. Vamos colocar a Daiana na conversa também, a Daiana Banholas, que era psicóloga do CAPS e que, conforme a Ana Cláudia colocou, o CAPS, em conjunto com o CRAS, atuaram no Setembro Amarelo. E, Daiana, nos fala um pouquinho como é as ações do CAPS, né, o que vocês realizaram nesse setembro e como vocês estão auxiliando as pessoas que tenham
que estejam nessa condição de precisar de um auxílio, de um suporte nesse momento, especialmente com tendências de suicídio. Bom dia, Daiana. Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes. O CAP sempre teve em atendimento, inclusive online, durante a pandemia, e recentemente, há em torno de 2 meses, a equipe já está voltando para fazer os atendimentos mais presenciais. Tá? O CAP está aberto o dia todo, inclusive ao meio-dia, com acolhimento diário, em regime de escala, né? Nós temos assistente social, a terapeuta ocupacional, o psiquiatra, a enfermagem e eu, né? Atendimento psicológico. Nós estamos com em torno de 4.000 pacientes ativos em saúde mental, né? E temos em torno de 120 atendimentos mensais do psiquiatra, e em torno de 40, 50 atendimentos psicológicos. Houve um aumento considerável, em torno de 30%, que a gente calcula, por ideação suicida. Então, isso é bastante gente. Então, a gente está bem preocupado e querendo acolher todos. Se antes nós tínhamos um sistema de pedir encaminhamento das unidades básicas de saúde, hoje a gente faz também por livre demanda, né? A pessoa que precisa pode chegar, a hora que chegar lá, alguém vai escutar ela e vai poder fazer um encaminhamento para a pessoa não ficar sem esse atendimento. Perfeito, quer dizer, o CAPS mudou um pouquinho a rotina. Antes vocês só recebiam quem era indicado, quem era encaminhado a vocês pelos postos, pelas unidades de saúde. Agora a própria pessoa, então, pode procurar o CAPS. De que forma ela pode procurar? Como é que ela procura, Daiana? Chegando lá, né? Ela também pode entrar em contato pelo nosso telefone, que é o 3272-3376, né? Que o pessoal da portaria vai agendar para alguém que estiver naquele turno para escutar a pessoa. Você falou um aumento de 30% nesse período. Pressupõe-se que isso seja em virtude da atual pandemia, em consequência dessa questão do distanciamento social, do isolamento. Isso pode ter sido o disparo, o start de ter esse aumento? Sim, é muito comum assim as famílias virem com os filhos com uma dificuldade de manter a rotina escolar. Muitas pessoas perderam o trabalho, muitas pessoas endividadas. Isso faz com que as pessoas entrem nesse desespero, né, e busquem essa ajuda para tentar se organizar novamente. Né? Uhum. Normalmente, você falou em 4.000 pacientes, né? 120 por mês vocês têm atendido. Esses 4.000 pacientes são pessoas que vocês ficam acompanhando? Tem casos que há necessidade de medicação? Qual é o acompanhamento? Qual é o tratamento que vocês fazem dessas 4.000 pessoas? Isso. A pessoa é acolhida e nós temos um psiquiatra que vem de Santo Ângelo na quinta e na sexta pela manhã, e ele vai fazer a avaliação e medicar o paciente, tá? E a pessoa vai continuar em atendimento psicológico. Enquanto a pessoa estiver em crise, o atendimento psicológico vai ser mais frequente, e a partir do momento que a pessoa consegue gerenciar sua crise, é menos frequente o agendamento. Né? Como a gente está em pandemia, a gente precisa se resguardar um pouco com os protocolos de higienização, então a gente tem que evitar um pouco a aglomeração. Mas, de qualquer forma, esses pacientes que chegam com ideação suicida, eles têm preferência no atendimento e não ficam sem. Ok. Bom, 3272-3776 é o telefone. O local do CAPS, qual é o endereço do CAPS? É na Borto Folhato, 1305, em frente ao Campo do Gepo. Perfeito, é bem fácil de acessar. O horário de atendimento qual é que é? Das 8 às 6 horas da tarde. É todo dia, né? Muito Sim. bem. Bom, eu estou conversando aí, conversei com a Ana Cláudia, com a Daiana, elas permanecem na conversa também. Quem está na live está vendo, elas estão as três juntas ali conversando conosco, né? Vocês estão no CAPS, onde é que vocês estão, Daiana? A gente está na Secretaria de Saúde hoje. Na Secretaria de Saúde, perfeito. Bom, mas também está junto ali, pode nos trazer algumas informações, a Micaela Malheiros, né? Ela é psicóloga do Hospital de Caridade Brasileira na Terra, e lá são encaminhados também alguns pacientes para serem atendidos
né, por parte do Hospital do Caridade Brasil na Terra. Micaela, sinceramente eu não sei como é que é o atendimento, de que forma você, psicóloga do hospital, atende as pessoas, os pacientes ali dentro do hospital. Quem é que chega no hospital e como é que funciona o atendimento por lá? Bom dia, Micaela. Bom dia, tudo bem? Eu vou começar colocando um pouquinho, então, sobre a nossa unidade de saúde mental, como funciona o atendimento da unidade. Os pacientes que internam na unidade de saúde mental, diferente dos outros serviços, não têm demanda espontânea. Eles precisam ser encaminhados para a internação após uma avaliação médica. Então, há vários pacientes do CAPS, depois de passarem por essa avaliação com o psiquiatra, e se houver a necessidade de internação, o psiquiatra encaminha para a internação e antes dessa pessoa procurar o hospital, ela é inserida em um sistema de regulação de leitos, que quem regula é a nona coordenadoria, e a partir da liberação desse leito, a pessoa vem então para internar conosco lá. Hoje a gente tem 16 leitos de saúde mental no hospital, onde 14 estão regulados pela nona e 2 leitos são cedidos à prefeitura. Então, o CAPS ele tem esses 2 leitos que a gente consegue negociar entre nós, assim, de acordo com a urgência do paciente. Aí, a internação, o paciente fica de 21 a 30 dias, dependendo do caso e da necessidade, ele pode ficar mais tempo. Nesse período de internação, ele recebe atendimento de toda a equipe da unidade, que aí é a enfermagem, o médico psiquiatra, psicológico, com a terapeuta ocupacional, em casos que haja necessidade com a fisioterapeuta também. Só que a gente recebe uma demanda que não é só de transtornos psiquiátricos, né? A gente recebe também dependência química e alcoolismo. Então, esses 16 leitos acabam que sempre estão cheios, né? Porque a gente também atende toda a nona coordenadoria. Então, são 13 municípios, né? Que vêm para Tupã para o uso dessa unidade. Então, a gente está sempre há uma fila de espera para internação. Mas também o hospital tem os atendimentos de quem chega pela uma demanda espontânea, mas aí já é depois que a pessoa teve essa tentativa de suicídio, né? A gente nunca recebe alguém que está com uma ideação, a não ser na internação, né? Se a pessoa passa por uma avaliação e coloca essa ideação, geralmente depois da avaliação ela é encaminhada para a internação, mas quando ela chega no hospital com o SAMU ou com familiares, geralmente são pessoas que já tiveram essa tentativa. Aí elas são acolhidas, né, no pronto-socorro ali, e são avaliadas pela parte clínica, né, pela questão dessa tentativa, e depois elas recebem uma avaliação psicológica, uma avaliação com o psiquiatra também, e a gente, na maioria dos casos, é feita uma tentativa, conversado com a pessoa exposta à necessidade de ela permanecer internada no hospital. A gente tem vários casos em que chegam assim e que permanecem internados, mas também ocorre, né, de casos que chegam e que já não tem mais essa possibilidade, né? Mas até, assim, em conversa com as gurias, a gente estava vendo que para nós, geralmente, chega pessoas, assim, que já fizeram essa tentativa, né? A gente está com mais difícil acesso hoje às pessoas que estão com a ideação, nós do hospital, né? Do que com as pessoas que fizeram essa tentativa ou que já tentaram outras vezes. Bem, nós estamos conversando com a Micaela Malheiros, que é psicóloga do Hospital do Caridade Brasil na Terra, com a Ana Cláudia Longo, que é psicóloga do CRAS, a Daiana Banholas é do CAPS, repercutindo um pouco o Setembro Amarelo e a questão do suicídio, né, que elas estão
nos trouxeram dados aqui um pouco assustadores, né? Um crescimento de 30% no atendimento aí, por parte do CAPS e CRAS, né? A gente percebe isso também externamente vendo. Nós tivemos, infelizmente, 3 óbitos aqui em Tupã-Siretã, que a origem foi uma ideia de suicídio. Sabe-se que houve outras tentativas que, felizmente, foram acolhidas a tempo ou atendidas a tempo e a pessoa sobreviveu. Agora, pergunto para as 3, não sei qual das 3 pode me responder, mas o que as pessoas, conversando aí com vocês, eu entendi também de que este momento de excepcional que estamos vivenciando, da pandemia, de restrições, de relacionamento, de isolamento, de medo, né, de medo do que está acontecendo, e de pavor, inclusive, acelerou ou aumentou essas questões. O que as pessoas podem fazer? Existe algum tipo de exercício, de ação que as pessoas individualmente podem fazer na tentativa de minimizar esses problemas psicológicos decorrentes desta pandemia, desse momento que estamos vivenciando? O que as pessoas podem fazer para diminuir essa propensão? A gente indica, geralmente no consultório, que as pessoas tentem, na medida do possível, manter uma rotina no dia a dia, né? Horário de dormir, de comer, de ter alguma atividade física dentro das possibilidades, né? Que busque lazer, que busque relações saudáveis, porque esse período passa. Mas até ele passar, as pessoas precisam se envolver com algumas coisas, aí não deixar a vida parar, né? A gente indica muito às mães que tentem não deixar os filhos tanto nos jogos eletrônicos, na televisão, que coloquem atividades para os filhos, né? Inclusive nos cuidados com a casa. E isso tem ajudado um monte as pessoas se reorganizarem, além, claro, da medicação, que vai fazer a pessoa reagir, enfim, às vezes sair dessa tentativa de suicídio, que as pessoas podem ter, mas depois sair, né, dessa crise, né? Não necessariamente ela vai continuar tendo o resto da vida. Outra coisa que eu gostaria de falar que é importante, que há muita procura por internação de familiares com dependência química. E às vezes o familiar não tem a intenção, às vezes não, sempre, a maioria das vezes, né? E às vezes é preciso que a família recorra à defensoria pública para pedir essa internação, que se o paciente não aceita, a gente não tem como internar forçado. Regulado pelo CISREG, né, como a colega falou, pela Coordenadoria de Saúde e pelo CAPS. E geralmente a juíza determina que tenha 5 dias para o psiquiatra avaliar e mais 5 para arrumar uma vaga, que pode ser tanto no hospital de Tupã-Siretã quanto em outros hospitais da região. E se não tiver a vaga ainda, o município às vezes tem que arcar com as despesas dessa internação. Eu também quero colocar uma coisa a respeito da ligação entre os serviços. A gente recebe pacientes de toda a coordenadoria, mas quando a gente recebe pacientes de Tupã, os pacientes vêm para a internação encaminhados pelo CAPS, depois que eles passam pela desintoxicação ou pela estabilização, eles retornam ao CAPS, né? A gente encaminha de volta para que eles deem continuidade do tratamento no CAPS. Então, é importante que as pessoas estejam ativas no serviço e busquem o serviço, né? E também quando a gente percebe casos de dificuldade na parte assistencial familiar, a gente também encaminha ao CRAS. Então, a rede funciona junto, sabe? Qualquer lugar em que as pessoas buscarem ajuda, elas vão receber o encaminhamento e vão ser atendidas. Perfeito. Bem, nós estamos aí conversando com a Dayana, com a Ana Cláudia, com a Micaela. Também a gente está falando sobre suicídio, ou ideação de suicídio, ou a própria prática dele, mas isso, essas dicas que a Dayana colocou aí, eu acho que também servem para aquelas questões mais leves, tipo uma depressão, um desânimo, a pessoa está abatida. Isso também serve, né, Dayana, para que a pessoa encontre uma rotina que a auxilie nesse momento para não ficar depressiva ou apática, né?
Isso, a rotina é o principal, né? Mas, Miguel, voltando à questão da crise, eu gostaria de enfatizar novamente que, caso a gente encontre um familiar que esteja em surto psiquiátrico, que tenha tentado suicídio, é necessário acionar o SAMU, né? As pessoas, às vezes, nos pedem para chegar na família, trazer o paciente, mas essa busca ativa, quando o paciente já está em surto ou já fez a tentativa de suicídio, é necessário que chame o SAMU, que o paciente vai ser levado ao hospital. Perfeito, muito bem. Bom, é triste a gente ter que salientar esse tema, mas é um tema muito pontual, muito presente, né, muito atual. Até a ouvinte Adinoná Silveira está dizendo aqui saúde a todos nós, parabéns pelo excelente tema da entrevista, muito atual no momento em que vivemos, né? E como foi colocado aí também por parte da Ana Cláudia ali no início, né, as pessoas às vezes não se dão conta, né, e precisam estar sendo auxiliadas, precisam ter um apoio nesse momento e devem buscar esse apoio, né? Não é possível deixar isso crescer a ponto de que a pessoa perca o controle daquilo que está fazendo, ou ela acha que está no controle e haja até para tirar a sua própria vida, que é um ato extremo. Bom, mas eu quero primeiro agradecer a gentileza tanto da Ana Cláudia, da Dayana, quanto da Micaela de se colocar à disposição e nos trazer essas informações. Claro que é um tema muito longo e muito profundo para a gente, em poucos minutos, trazer todas as informações. Por isso, imagino que quem tem alguma dúvida, quem gostaria de algum esclarecimento, o 3272-3376 é o telefone ali para contato, ou ir pessoalmente, né, no CAPS, ali em frente ao Natália Werther, na Avenida Bortolo Foliato, e tirar alguma dúvida, ou buscar alguma informação, enfim, algum auxílio. Eu vou fazer agora o contrário, né? Deixar o microfone à disposição, começando pela Micaela, depois pela Daiane e por último para a Ana Cláudia, para a gente concluir essa participação delas na manhã de hoje, lembrando que você pode também ter suporte, quem está falando aí é saúde pública, você pode ter auxílio no caso de necessidade junto a essas instituições, essas entidades. Mas, Micaela, mais algum detalhe que gostaria de colocar em nome como psicóloga do Hospital de Caridade Brasília na Terra, por favor, fique à vontade. Sim. Eu acho que é importante salientar também, a gente está falando, cada uma representando o nosso serviço, mas as pessoas também podem procurar os seus postos de saúde, né, que pertencem à sua região, à sua agente de saúde, né, às vezes é mais fácil acesso procurar esses lugares, são mais perto, para tirar dúvidas, essas pessoas podem auxiliar nos encaminhamentos, né, essas pessoas também podem entrar em contato conosco, os colegas, né, de trabalho, e também tem um número da CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é 188, onde as pessoas podem ligar de forma gratuita e conversar. É um espaço para conversa. Esse grupo trabalha de forma voluntária e ele atende durante todo o ano as pessoas que têm essa ideação de suicídio, que não estão passando por um momento muito legal, elas podem ligar para esse número que elas também vão receber esse atendimento de forma gratuita. Então, um do nosso objetivo da nossa conversa aqui é salientar que as pessoas elas têm onde buscar ajuda, elas têm a quem recorrer, talvez não tenham tanto conhecimento, então por isso que a campanha é tão intensificada assim, como conscientização, né, do suicídio e também como conhecimento das pessoas saberem mais onde buscar. Bem, ouvimos aí a Micaela, vamos ouvir a Daiana Banholas para concluirmos a edição a entrevista com elas. Daiana, mais algum detalhe, mais algum aspecto? Por favor, fique à vontade. Na verdade, agradecer o espaço, né, e colocar o CAPS à disposição da comunidade. Todos vão ser bem-vindos e assistidos quando precisarem, é só chegar lá, né, e tem também a CVV, como a colega falou, está à disposição, e a gente está aqui para fazer essa troca e caminhar os pacientes, né, então, colocar o serviço à disposição. Perfeito. Ana Cláudia, mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. E agradecer o espaço para a gente falar sobre isso, que é um assunto sempre atual, não só em setembro, a gente precisa estar sempre falando sobre isso. Como eu disse, no CRAS, a gente faz o acolhimento das demandas espontâneas, e aí, quando há necessidade de atendimento psicológico, de tratamento, de consulta
psiquiátrica, a gente encaminha para o CAPS. Mas a gente também esclarece algumas dúvidas ali no CRAS a respeito disso, também faço acolhimento de demanda espontânea quando vem. O telefone do CRAS, caso alguém tenha dúvidas, é 1140 também, caso tenham dúvidas nesse sentido. E eu acho que seria isso. O principal, talvez a gente tenha. É um assunto bem amplo, né? Perfeito, mas eu quero agradecer novamente aí, ficar à disposição em outros momentos, sempre que possível, né, a gente trazer essas informações e reforçando que o Setembro Amarelo este ano aconteceu, mas estamos ainda vivenciando um período muito difícil psicologicamente para as pessoas administrarem, e infelizmente os próprios dados aí indicam um crescimento bem significativo de pessoas que precisam de auxílio. Quem estiver precisando, está essas entidades, essas instituições da saúde pública à disposição aqui em Tupã-Stetã, tanto o CRAS, aí nós ouvimos a Ana Cláudia Longo pelo CRAS, a Daiana Banholas pelo CAPS, a Micaela Malheiros pelo Hospital de Caridade Brasil na Terra, que a gente agradece a gentileza delas de nos trazer essas informações e permitir que a gente possa ampliar essas informações aos nossos ouvintes. Obrigado, psicólogas, pela atenção, um forte abraço a vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau! Obrigada! 9h48, a gente vai ao intervalo comercial e nós retornamos em instantes com a sequência.